Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estou aqui me organizando. Meu nome é Hanna. Estou aqui para dar uma aula para vocês, né? Sobre a Lei 8.069 de 1990, que é aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu queria, antes disso aqui, me apresentar, falar quem eu sou. Sou Hanna, pedagoga, né? Mestre em educação e agora cursando, né? O doutorado em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. As áreas que eu estudo, né? Que eu pesquiso são da indisciplina e da violência escolar relacionada aí às práticas pedagógicas dos professores em sala de aula e sou, né? Especialista em educação básica na rede estadual há 5 anos, né? Desde 2019, estou aí como especialista, tá? Vamos lá, né? Meu objetivo aqui é apresentar a primeira parte da lei do estatuto, né? Que é das disposições preliminares. Então, é o que vai trazer aí para a gente, né? A idade que compreende o que é criança, o que é ser adolescente, né? O que é essa lei? Então vamos lá, porque tem muita coisa para a gente ver, tem muitas pegadinhas. E aí, como que eu organizei aqui para vocês? Eu fui trazendo cada artigo, né? A gente vai falar dele, e eu fui trazendo uma questão ilustrativa de concursos, principalmente do ano passado, de 2023. Estava até aqui dando uma última revisada do concurso de professor da Prefeitura de Belo Horizonte e do Estado também, de Minas Gerais, que teve no ano passado, tá? Então, vamos lá. A Lei 8.069 é de 13 de julho de 1990, né? O ECA aí, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui eu coloquei, né, o link da lei para vocês, já atualizada, né? Porque vocês vão vendo que tem artigo que vai sendo modificado, né, ao longo dos anos. E a primeira parte aí, né, das disposições preliminares, vem trazendo para a gente 6 artigos. O artigo 1º vem dizendo o seguinte: essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O que é essa proteção integral? Até coloquei aqui, né? Proteção em todas as áreas e em todos os lugares. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas palavras e o significado, né, que essas palavras vêm aí, o que elas significam, né, dentro do artigo. Então, a questão que eu trouxe para ilustrar foi do ano passado, né, do concurso para supervisor escolar, da Prefeitura de Patrocínio do Muriaé. Então, a gente vai ver aqui o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 1º, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Essa lei dispõe no seu artigo 1º a proteção integral da criança e do adolescente no meio familiar e social. B. A proteção integral da criança de 4 a 5 anos no ambiente de educação infantil. A proteção integral da criança e do adolescente de ensino fundamental no ambiente escolar. Letra D. A proteção integral da criança e do adolescente em qualquer ambiente. Então, vamos aqui por eliminação. O artigo 1º vem falando da questão aí da proteção integral. Então, integral é todas as áreas, todos os ambientes. Na letra A, vem falando que é no ambiente familiar e social. Delimitou. Letra B vem falando que é criança de 4 a 5 anos. No artigo 2, a gente vai ver a questão aí da delimitação de idade de criança e de adolescente. Então, a letra B aqui já está incorreta, porque delimita a criança de 4 a 5 anos no ambiente infantil. Não. Letra C, proteção integral da criança e do adolescente no ensino fundamental no ambiente escolar. Não é todas as áreas, todos os ambientes? Então, não é só no ambiente escolar. E a letra D é a nossa questão correta, que vem trazendo aí para a gente a proteção integral da criança e do adolescente em qualquer ambiente, né? Então, qualquer questão que esteja vinculada, associada ao artigo 1, tem que lembrar aí, né? Tem que memorizar que é a questão do integral, todas as áreas, todos os ambientes.
Vamos para o artigo 2. O artigo 2, como eu já tinha comentado, é o que vai trazer aí para a gente a questão da delimitação de idade, do que é ser criança, né? Até quando é criança e quando passa a ser adolescente. Então, artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, criança, 12 anos incompletos. 12 anos incompletos é 11 anos, 11 meses e 15 dias. Criança. Completou 12 anos, já passa aí a ser adolescente até os seus 18. Então, isso daqui, gente, é chave, porque sempre cai no concurso. Às vezes não vem nem perguntando qual que é a idade que está delimitando, mas serve para a gente aí já eliminar algumas questões erradas, né? Porque, por exemplo, falando que uma criança de 13 anos não é criança, já está errada essa alternativa, né? É adolescente. E esse artigo 2º também vem trazendo para a gente aí a questão vem trazendo para a gente um parágrafo único. O que é esse parágrafo único? Os parágrafos únicos vêm apresentando para a gente uma exceção do que o artigo vem nos mostrando. Então, aqui está falando que, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é para 0 a 18 anos, né? Só que nesse parágrafo único vem falando para a gente que no quê? Nos casos expressos em lei, nessa lei, aplica-se excepcionalmente, então é uma exceção, esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, o que seria essa exceção? Por exemplo, uma adolescente de 17 anos e 5 meses comete aí um ato infracionário. Aí a gente vai ver depois, né, em outra parte da lei, que criança e adolescente não comete crime, né? Eles cometem ato infracionário e aí eles vão estar sujeitos a medidas socioeducativas, né? Eles não estão sujeitos ao Código Penal. Então, um adolescente de 17 anos e 5 meses comete algum ato infracionário e aí ele vai pegar alguma medida socioeducativa. E essa medida socioeducativa pode passar dos 18 anos, né? Se ele está prestes a completar 18, tem 17 alguma coisa, ele pode cumprir essa medida socioeducativa dos 17, 5 meses, até os 19, até os 20, até os 21. Com 21 anos é compulsória, né? Ele já não cumpre mais medida socioeducativa, né? Mas é por isso que vem essa exceção aí nesse parágrafo único, porque pode acontecer de passar dos 18 anos, tá? Então, é uma exceção à regra do 0 aos 18 anos, beleza? Então, vamos ver isso daqui na prática numa questão. Uma questão, né, do concurso aí da FEPESE do ano passado. É correto afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente se destina à proteção. Vamos já aqui por eliminação, tá? Das pessoas até 12 anos de idade incompletos, ok? E daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade exclusivamente. Cadê nossa exceção aqui? Não entrou, né? Letra B, das pessoas até 24 anos incompletos. Errada, é até 21. Letra C, das pessoas até 12 anos de idade incompletos e daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade, podendo ser aplicado excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade incompletos. Essa aqui estava vindo certinha, só que lá no final tem 21 anos de idade incompleto. Esse incompleto não cabe até os 21, tá? Os incompletos é lá na primeira parte do artigo, que é a questão dos 12 anos, tá bom? Então, nossa questão certa aqui já por eliminação é a letra D. Vamos ver? Das pessoas até 12 anos de idade incompletos e daquelas pessoas entre 12 e 18 anos de idade, ok? Podendo ser aplicado excepcionalmente às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, nossa questão correta é a D. Deixa eu voltar aqui para mim ver se está gravando certinho, mas está assim.
Vamos para o próximo. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, né? Então, aqui a gente está falando de direitos fundamentais, aí a gente tem como direito fundamental a questão da dignidade, da liberdade, né? Sem prejuízo da proteção integral, que vem apresentando para a gente, que já apresentou para a gente lá no artigo 1º, né? Então, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né? Então, 5 áreas aí, tem que memorizar? Sim, tem que memorizar, né? Porque isso daqui, eles podem usar isso como nenhuma questão, né? Então, ali, né, a lei vem assegurando, né, a oportunidade de desenvolvimento nessas 5 áreas: físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, que aí, né, é um dos direitos fundamentais. De modo geral, os trabalhos apontam que o clima disciplinar... Ih, gente, isso aqui não é outra coisa. Misturou. E aí a lei vem trazendo para a gente a questão aí de um parágrafo único, né? Que aí, como a gente viu no artigo 2, é uma exceção, né? Vamos ver aí o que vem apresentando. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia, ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive, né? Então, o artigo 3 vem assegurando aí, né, vem apresentando a gente a questão do integral, né? Então, é todas as crianças. Ah, a criança, então, com deficiência, não? Sim, né? São todas as crianças, né? Com deficiência, independente do credo, né? Do sexo, da raça. É isso que o parágrafo único aí vem apresentando para a gente. Porque, né, apesar da gente ter as leis específicas, né, para as crianças com deficiência, o estatuto vigora sobre eles também, né? Então, vem assegurando aí a todas as crianças a proteção integral nessas 5 áreas de desenvolvimento, né? Quais são? Áreas físicas, mental, moral, espiritual e social. Então, vamos ver aqui como é que isso se encaixa em uma questão. Questão 3. A prova aí da FEPESE, Prefeitura de Balneário do Camboriú, do ano passado também, tá? Para educação especial. Então, isso daqui, o parágrafo único, a gente tem que ficar muito atento, tá? Porque ele que vai complementar aí o artigo 3, né? Da proteção integral nessas 5 áreas de desenvolvimento, né? Os direitos enunciados no Estatuto da Criança e do Adolescente aplicam-se a todas as crianças e adolescentes. E aí é uma questão de completar, né? Aí aqui tem uma lacuna, né? De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença. Mais uma lacuna: condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Então, a gente vê aí que essa é uma questão que está pegando o quê? O nosso parágrafo único, né? Então, vamos tentar completar aqui, ó. Todas as crianças e adolescentes. Quem são todas essas crianças e adolescentes? Considerando as condições, se são todas as crianças e adolescentes, o que considera alguma condição já está errada, né? Então, letra A e E já vai por eliminação. A, B, A, C e A, D, ó, sem discriminação. Então, todas as crianças sem discriminação,
né? De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença. Aí a gente tem aqui eficiência, deficiência e necessidades específicas. O que se encaixa melhor aqui é a questão da deficiência, né? Que vem trazendo lá para a gente no parágrafo único e que não está aqui, né? A gente está vendo aqui, ó, condição especial de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local. Então, o que faltou aqui mesmo foi deficiência, que é o que vem trazendo aqui no parágrafo único. Vou até voltar para vocês verem, ó. Religião ou crença, deficiência, que é o que estava faltando lá na nossa alternativa. Então, questão correta aqui é a letra C, beleza? Trouxe mais uma, né? Mais uma questão aqui, porque aquela questão estava específica lá do parágrafo único, e aí a gente vai ver mais uma aqui de como que o artigo 3 pode vir num concurso, numa prova, tá? No artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar. Questão A. O desenvolvimento físico e social em condições de liberdade e dignidade. Vocês lembram lá das 5 áreas? O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condição de liberdade e dignidade. O desenvolvimento físico e espiritual em condições de liberdade e dignidade. O desenvolvimento mental, moral, espiritual em condições de liberdade e dignidade. O desenvolvimento físico, mental, moral, sem considerar o espiritual e social, em condição de liberdade e dignidade. Então, qual que é a nossa alternativa certa aqui, gente? É a letra B. Por que letra B? Porque é o que traz aí para a gente as 5 áreas, né? Vocês vão ver aqui que a letra E vem trazendo as 5 áreas, mas apresenta 2 como sem considerar, né? Então, a única que vem aí como uma questão completa para a gente é a letra B, né? O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Por isso que eu falei que tem que gravar, né? Tem que gravar as áreas aí para, numa questão dessa, não esquecer. Lembrando que é 5, a gente vai procurando quais que são, tá? Vamos para o artigo 4 agora. Ver se está gravando aqui. Tá sim. E vamos lá para o artigo 4. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, né? Então, é dever de quem? A gente tem que gravar isso aqui também, né? Quem é que vai dar essa proteção às nossas crianças e adolescentes? É dever de quem? Da família, da comunidade e da sociedade em geral, né? E do poder público. Então, são 4 aí responsáveis por garantir essa proteção, né? Esses direitos, tá? A gente vai ver aqui também a questão de um parágrafo único, né? Mas na própria artigo já vem trazendo, ó, com absoluta prioridade. Então, as crianças e adolescentes têm prioridade, né, dos direitos aonde? A garantia de prioridade, aqui no parágrafo único, compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Vamos gravar aí, primazia de primeiro, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública,
preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Letra D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, né? Então, o artigo 4 vem trazendo aí, né? É dever de quem, né? Proteger as nossas crianças e adolescentes, né? 4, né? Família, comunidade, sociedade em geral e poder público. E o parágrafo único, né? A garantia de prioridade, né? Em quatro áreas aí, né? Proteção ao socorro, ao atendimento em serviços públicos, na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos. É interessante a gente gravar, né? A gente lembrar aqui que no parágrafo único vem trazendo 4 aí. E eu acho mais fácil, né, para a gente memorizar as questões das primeiras letras aí de cada letra, ó. Primazia, preferência, precedência, preferência e destinação privilegiada, né? Então, como o parágrafo último vem falando aí de prioridade, a gente vai lembrando dessas 4 palavrinhas, né, que vai lembrando a gente aí do que ele tem preferência, aonde, né, que tem preferência. Questão aí no artigo, para abordar o artigo 4, prova da FEPESE. Também, né, de acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte e ao lazer. Ao lazer e vem complementando aqui para a gente, né? A cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à profissionalização. Então, o artigo 4, como a gente bem viu aqui, ó, deixa eu voltar. É dever da família a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, né? São todos esses os direitos, né? E também com absoluta prioridade, né? São todos os direitos, né? O dever aí da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar esses direitos com prioridade, né? Aonde? A saúde, a alimentação, eu até coloquei aqui, ó, voltei, mas eu coloquei aqui embaixo também, ó. A vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, a questão vem trazendo para a gente o quê? Né? É dever da família, né? Ele repete lá o início do artigo 4 e vem com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Quais direitos? Ele vem trazendo a vida, a saúde, a alimentação, a educação, o esporte, o lazer, e está pedindo para a gente complementar, né? Aí ele vem mostrando para a gente a cultura, vamos acompanhando aqui embaixo, a cultura, a dignidade está aqui, ao respeito está aqui, a liberdade está aqui e a profissionalização também está aqui. Então, assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas. Quais que são corretas aqui, gente? Se todas que eu falei, né? Já vamos aqui direto matar. Se todas que eu falei aqui contém lá, né, no corpo do artigo 4º, todas estão corretas. Então, a letra correta aqui, né, é a alternativa E. 1, 2, 3, 4, 5. Todas estão corretas, porque as outras vêm aí eliminando algum, né, algum direito aí que a própria lei já vem apresentando. Então, a alternativa correta realmente é a E, porque compõe todos aí que já vem mostrando para a gente, tá? É muito, mas a gente tem que memorizar, né? Lembrar aí, pensar aí que o Estatuto da Criança pensa na criança e no adolescente como de forma integral. Então, né, são muitos direitos mesmo e vai cair, né? É interessante memorizar. Vamos lá para o artigo 5º.
Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais, né? Então, aqui é até interessante a gente ver que é o quê? Quem atentar, né, contra algum direito da criança e do adolescente e quem também omitir, né, alguma ação, né, alguma ajuda, né, contra os direitos daí fundamentais das crianças e do adolescente, tá? Então, vamos ver uma questão. Deixa eu só conferir mais uma vez se está gravando, para mim não perder a gravação. Então, vamos lá, ver uma questão da FUNESP, da Prefeitura de Cananéia, né, do ano de 2022. De acordo com determinações expressas no ECA, artigo 5º, né, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado aos seus direitos fundamentais, por ação ou... Tá fácil? A gente acabou de ver, essa daqui tá fácil, que a questão tá até no mesmo slide do artigo, né? Anuência. Letra B, omissão. Letra C, conivência. D, permissão. E, concordância. É a letra B aqui, né? Omissão, que é aquela questão, né? Você pode não estar indo contra, né? Atentando a algum direito, mas se você omite, você também está cometendo aí, né? Uma infração contra os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, né? Então, por ação ou omissão, está aqui no corpo do artigo 5º, beleza? Vamos aqui para o artigo 6, que é o nosso último artigo aí, da primeira parte do ECA, né, dessa lei. Artigo 6. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento, né? Então, aqui, em desenvolvimento, né? Lembra lá das 5 áreas que a gente tem que garantir o desenvolvimento, né, da criança. Questão aí, né, prova de São Paulo, da Prefeitura de Americana, do ano de 2023. No artigo 6, lê-se: na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como... Vamos aqui na alternativa, porque também é uma lacuna para ser preenchida, né? E a condição peculiar da criança como menores de idade? B, pessoas em desenvolvimento? Indivíduos vulneráveis? Sujeitos sociais? Protagonistas de suas próprias histórias? Então, aqui a gente tem que estar muito atento, gente. O que o próprio artigo traz para a gente, né? Porque não é uma interpretação do artigo. Você vê que as questões aqui, né? Não tem nem pegadinha, né? É o que o corpo do artigo vem trazendo para a gente. Olha aqui no finalzinho do artigo 6. Da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, é a letra B, né? Letra A estaria certo? Menor de idade? É menor de idade. Indivíduos vulneráveis? São indivíduos vulneráveis. São sujeitos sociais? Sim. São protagonistas da sua própria história? Sim, né? Mas o que está pedindo aqui a questão, né? Está pedindo para completar o que se diz, né? Onde se lê na própria lei. E na própria lei aqui vem falando que as crianças e adolescentes, a condição de criança e adolescente é com pessoas em desenvolvimento, né? Então a gente tem que lembrar mesmo. O que traz no artigo 6º, no artigo 5º, 4º, 3, porque as questões, como a gente viu aqui, são questões recentes, né, de concursos do ano passado, né? A mais antiga que eu trouxe aqui foi de 2022,
Então, são recentes, eles vêm apresentando para a gente o artigo, né? O próprio artigo, pedindo para a gente completar alguma informação que aquele próprio artigo vai trazendo, tá? E aqui, por fim, né, na primeira parte aqui do ECA, né, das disposições preliminares, são 6 artigos, né? Tem muito pela frente. Uma coisa que cai muito aí na área da educação é a questão das medidas socioeducativas, né? Dos atos infracionários, cai também muito em concurso público da área de educação. A gente vai ver aqui também que na segunda parte vai trazer também, né, algumas coisas que caem aí do direito à vida, da educação, nos concursos da área de educação, mas também vai abarcar outras coisas, né? Então, do ECA, a gente tem que pegar mais o que está mais relacionado à educação, né, aos direitos das próprias crianças, para a gente ficar mais focado, né, do que cai nos concursos da área. Mas aí eu trouxe aqui só uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que se a gente memoriza isso, a gente, né, consegue aí eliminar bastante questão relacionada ao ECA, tá? Então, aqui uma questão bônus que eu trouxe é o quê? Do artigo 2º. O que trazia lá no artigo 2º, né? É memorizar. No primeiro falava do integral, no segundo a gente traz o quê? A questão da delimitação de idade. Então, vamos lá de novo, porque essa daqui ajuda a gente em outras questões. A gente consegue eliminar, tá? Então, em seu artigo 2º, considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ok? E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Ok. Porém, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e... Aí a gente vai lembrar nosso parágrafo único lá, que traz nossa exceção, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, traz para a gente que a exceção é do quê? Dos 18 aos 21 anos de idade, 21 anos de idade, 22 anos de idade, 23 anos de idade, 24 anos de idade. Questão correta aí, qual que é? Letra B, 21 anos de idade, né? E aí eles aparece aí muita alternativa, né? Memorizar essa questão da idade é muito importante. Beleza, gente? Então, no mais, a gente volta depois para a gente, né, dar continuidade aí ao Estatuto da Criança e Adolescente, que na área de educação cai bastante, né? Não cai muita questão em quantidade de número, né? Assim, muitas questões sobre o ECA, mas sempre cai questão sobre o ECA, principalmente dessa primeira parte aqui, que é das disposições preliminares, tá bom? No mais, eu estou à disposição, meu e-mail está aqui e a gente vai se falando, tá bom? Prazer estar aqui com vocês, para a gente conquistar esse sonho aí do concurso público da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Um abraço e até mais. Vamos parar a apresentação aqui. Parar a gravação.